algumas coisas que eu tenho pensado aqui sobre esse universo de pai, mãe e tal, né? Primeira coisa, né? Eu sou um sujeito, como eu disse, analítico, né? E uma das coisas que eu mais tenho medo nesse universo, e é legal que a Mayara tá ouvindo isso agora. Tá ouvindo aí, Linda? Ela tá ouvindo, ó, e ela não ouviu isso ainda, então eu tô falando para vocês e para ela. Uma das coisas que eu mais tenho medo nesse universo, considerando que eu sou um sujeito muito analítico, é tentar controlar todas as variáveis e me frustrar, entendeu? Porque isso eu aprendi em terapia, quando eu fazia terapia. Eu tento encontrar as variáveis que ajudam a determinar algum desfecho, e quando eu não encontro essas variáveis eu fico meio frustrado porque eu não consegui fazer uma relação causal entre duas coisas, compreende? E isso me frustra um pouco. Então, eu vou tentar, dentro do meu cenário psicológico aqui, né, para a chegada da Ava, a entender que, beleza, ser um bom pai tem algumas variáveis que precisam ser respeitadas, mas muitas das variáveis não são controláveis, né, como uma aula ou um experimento, e que eu vou ter que me preparar para momentos imprevisíveis, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu estou me preparando. O segundo ponto que eu estou me preparando é que eu sempre fui muito egoísta com o meu tempo. E eu digo isso sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Eu sempre fui muito egoísta com o meu tempo. O meu tempo sempre foi meu. Inclusive, tem várias aulas do RD aqui que eu já disse isso para vocês. Não sei se vocês lembram. Uma das coisas que eu mais tenho pavor, que assim, ó, quer repelir uma pessoa de perto de mim? Se um dia a gente tem uma amizade com você que está aí do outro lado da tela, 830 pessoas, se você está do lado da tela, um dia a gente tiver uma amizade, uma das coisas que pode fazer você se afastar, eu me afastar de você instantaneamente, é você falar essas palavras. Você precisa fazer isso porque a sociedade quer que você faça isso. Isso é uma das coisas que me tira de qualquer relação. Já terminei relacionamento por isso, já me afastei de parente por isso, já me afastei de amigo por isso. Não, eu não preciso fazer nada. Eu preciso fazer as coisas que são os meus deveres, mas eu também tenho direito de não fazer algumas coisas. Então, o meu tempo sempre foi muito meu, muito egoísta. Eu fui muito egoísta com o meu tempo, sempre. E a partir de agora, eu estou me preparando para não ser assim, porque o meu tempo não será mais meu. E isso todos os pais me falam. A primeira coisa, Evelyn, que você vai sentir é que seu tempo não será mais seu. Então, estou me preparando para isso. O meu tempo não será mais meu, né? Terceiro item que eu estou me preparando, o básico sobre sono infantil. Então, nós estamos... Na verdade, eu não estou me preparando, né? A Mayara está se preparando. Inclusive, aquele ali é um livro que ela está lendo, que é um livro que foi indicado por uma professora de Harvard, que eu conheço, The Sleep Easy Solution. É um livro que, enfim, a gente vai colocar esses ensinamentos em prática, e se tudo der certo, a gente volta aqui para ensinar para vocês, tá? Bem legal o livro. Acho que não tem em português, né? Beleza? Outra coisa, já no bojo, né? Como dizem os jornalistas, na esteiras desses fatos, ou no bojo dos acontecimentos, né? Você vê que quase todos os jornalistas usam essas palavras. Na esteiras desses fatos, outra coisa que eu quero me preparar bastante é criar algumas rotinas com ela, né? Porque, sei lá, cara, o meu pai sempre teve algumas rotinas comigo e eu lembro até hoje e sempre foram muito positivas. Tipo, algumas tradições, assim, sabe, que causam memórias. Uma com meu pai, talvez eu seja o único ser humano no planeta que fazia isso, com o pai, mas lá onde a gente morava no interior do Rio Grande do Sul, quando eu era pequeno, o poste de luz da rua, ele não acendia tão facilmente, digamos assim, porque era uma lâmpada, eu nem sei o nome, uma lâmpada, sei lá, daquelas compridas, brancas, não sei o nome daquilo. E aí o meu pai ia, acho que ficava com mau contato aquela lâmpada, aí meu pai ia lá no poste todo início de noite e dava um chute, né? A gente não tinha TV direito, não tinha internet, não tinha nada, então você conversava com o pai e com a mãe, né, naquela época.
E aí ele me chamava para ir junto com ele todos os dias durante uns, sei lá, 6 anos a gente ia lá naquele poste, chutar o poste para acender, né, para ligar o poste. Alguém fazia isso? Espero que, sei lá, tenha mais alguém aí no mundo que fazia isso, com seus pais. E até hoje eu lembro disso. É uma das memórias mais fixas da minha infância. É muito legal, muito legal. E eu, sei lá, quero criar alguma coisa com ela, né, que não envolva tela e etc, né? E esse é o outro ponto. Acho que uma das maiores preocupações que eu e a Mayara estamos tendo é as telas, né, cara? É uma das maiores preocupações que a gente tem. É como que a gente vai fazer. Isso vai demorar ainda, mas como que a gente vai fazer para blindar essa criança o máximo possível do uso de telas, né? Os especialistas sugerem 0 tela até os 2 anos, então nem com filmes e tal, 0, 0, 0, 0. Depois 10, 15 minutos de tela, desde que seja função para aprender alguma coisa. Aí vai aumentando, né, um tempo para atividade sem tela e bota um pouquinho de tela, e aí tem todo um cálculo que tem que ser feito. Mas é muito difícil, porque o mundo hoje está dentro da tela. Eu não posso ostracizar a criança e jogar ela para um universo onde ela fica isolada, sendo que todos os amiguinhos estão no TikTok e conhecem todas as pessoas do TikTok e são capazes de conversar sobre o TikTok, e a minha filha não. Ela vai se sentir isolada socialmente, isso é prejudicial. Então eu não sei o que eu vou fazer, né? Não sei o que eu vou fazer sobre isso. Vai ser difícil, vai ser uma coisa delicada de ser feita. Eu espero muito que ela ache tela e rede social uma porcaria. Eu vou torcer para isso, que ela olhe para a rede social e fale, vou deixar a minha fechada, low profile, e vou entrar só para ver uma coisa ou outra e não goste, assim, sabe? Vamos torcer que isso se concretize, né? Eu sou um cara muito workaholic, eu tô sendo bem sincero com vocês aqui, tá, galera? Isso aqui tô jogando bem aberto com vocês. Eu sou um cara workaholic, não porque... É que o workaholic, quando a gente diz, parece um negócio patológico, né? Talvez seja, de fato. Mas eu gosto de trabalhar. Eu gosto dos meus desafios. Aí quando tá muito calmo eu invento de escrever um romance. Aí agora que eu escrevo romance eu vou escrever um livro técnico. Aí eu termino o livro técnico, eu vou aprender a tocar violão. Aí eu termino de tocar violão, aí eu vou fazer outra coisa. Eu gosto de ir pulando de galho em galho e aprendendo novas coisas, novas habilidades. Depois eu vou para um esporte, aí eu fiz triatlon, eu vou pingando de um lugar para o outro, aprendendo, né? E isso é bom, isso é legal, só que eu não quero que isso atrapalhe minha convivência com ela, né? Eu preciso compreender que é importante investir bastante tempo para ficar com ela, mesmo que saia nada produtivo em termos do que a sociedade capitalista espera. Entendeu? Porque nós, seres humanos, só temos valor dentro da sociedade ocidental capitalista quando a gente produz alguma coisa. Tanto é que quando a gente é velho, se não tiver aposentadoria, a gente morre de fome, né? Ninguém dá dinheiro para nós. A gente não está produzindo nada, a não ser que seja um familiar, sei lá. E quando é criança, é a mesma coisa. Então, a nossa produtividade nos pagam quando a gente produz algo, né? Quando a gente produz algo e o patrão fica com a mais-valia. Eu quero viver alguns momentos com a Ava de maneira que não tenha nenhum tipo de questão de produtividade envolvida, né? E quero viver esses momentos com paz, né? Isso é uma coisa que tem que ser treinada, porque nós vivemos num universo de produtividade. E quem diz o contrário é hipócrita, tá? Quem diz o contrário ou cresceu em outra cultura, ou realmente está cagando por qualquer coisa de dinheiro e tal. Caso contrário, a pessoa se preocupa sim, e é um negócio que tem que ser treinado para você não... Esses caras que falam de criação de filho na internet são quase todos hipócritas, porque eu conheço muitos. E quase todos são hipócritas. Eles falam, não, tu tem que tua família e Deus, família e não sei o quê. Eu aposto que eles não sabem quanto que é, às vezes nem qual que é a idade do filho. Aposto, porque são pessoas que trabalham 24 horas por dia. Só que aí entende-se na sociedade brasileira que o brasileiro ele gosta dessas paradas de filho, amor, Deus, pátria, religião. Aí os caras vestem esse capuz para vender mais produto deles, né? E sei lá, faz o que vocês quiserem aí, né? Mas eu não estou sendo hipócrita, estou falando, eu sou um cara que gosta muito de trabalhar, gosto muito de produzir. Eu sou aquele cara que gosta de produzir ao ponto de
Não, o gato é daqui, galera. O gato é daqui. O gato é daqui. Eu sou um cara que gosta tanto de produzir que assim, ó, sei lá, eu faço 1000 cálculos para o meu dia ter mais horas, sabe? Embora eu tenha uma boa qualidade de sono, tenha uma boa qualidade de descanso, só que eu vou calculando para isso render, né? Porque senão a gente não faz nada, fica o dia inteiro fazendo um monte de coisa e não sai nada. Então eu sempre me preocupei para o meu tempo ser bem usado, né? Então se eu marco um negócio, eu marco perto de outro, porque daí eu já consigo emendar, em vez de eu marcar e ir para o centro, voltar para casa, meia hora depois ter que voltar. Não, eu tento engatar tudo para ser produtivo, né? E dito isso, eu vou ter que aprender a ter esse momento. Isso é uma coisa que eu invejo muito das sociedades coletivistas, principalmente do Oriente, né? Especialmente sociedades que eram da União Soviética. São sociedades que normalmente elas são mais coletivistas, então você vê mais famílias unidas, o entorno familiar ainda existe, né? A instituição família existe de uma forma mais presente, né, nesses países que eram socialistas, comunistas, por conta da cultura. Essa cultura de comunidade, né, ela cresceu, enquanto aqui no Ocidente a gente tem uma cultura muito individualista, muito competitiva, né? Aí você tem os extremos. Você tem sei lá, a China, que é o extremo do coletivismo e dessas culturas, né? Talvez a China, sei, a Índia talvez também, principalmente ali, né? Japão um pouco menos. E você tem os Estados Unidos, que é o inverso, que é o inverso, né? É o contraponto, é o oposto, que é uma sociedade muito individualista. E os dois lados têm as suas vantagens. Os dois lados têm as suas vantagens. Mas a questão de família e tal, realmente nós ocidentais temos uma questão mais difusa com família. A gente também, sei lá, por viver num lugar violento também, né? Você vai levar a família no parque, tomar um tiro de bala perdida, também existe enfim, um monte de coisa, né? Então, e aí eu quero ter essa parada mais forte de família com ela, né? Quero ter essa parada mais forte de família com ela para ver se eu, enfim, acho que é um valor que eu gostaria que ela tivesse também, né? Beleza? Inclusive tem aula aqui no RD, tá, galera? Tem aula aqui no RD que eu falo sobre essa diferença entre sociedades coletivistas e individualistas. Não lembro qual que é a aula que é, mas tem aqui, que eu falo sobre, por exemplo, se você pede para um chinês, para um asiático, principalmente do leste asiático, para essa pessoa... Tem diversos experimentos, né? Desde os mais bobinhos até os mais fisiológicos, digamos assim. Por exemplo, se você pede para um cara do leste asiático, ó, presta atenção, para ele descrever como que uma bola corre numa barra de trilho, geralmente ele descreve de uma perspectiva global, né? Mais holística. O estadunidense ele descreve uma perspectiva mais individualista, vetorial, digamos assim, sabe? Ele decompõe mais a imagem. O outro vê a imagem de uma forma mais global, esse aqui decompõe mais. Se você pede para um cara do leste asiático desenhar um sociograma, que é onde é você, o seu pai, sua mãe e tal, né? Ele não se desenha no centro. O norte-americano se desenha no centro. Então ele é o centro de tudo, é muito individualista, né? Se você pede para um cara do leste asiático enganar alguém, né, influenciar alguém, o cortisol dele sobe. Ele fica estressado em ter que influenciar alguém. Aqui no Ocidente é o inverso. Se você soube que foi persuadido por alguém, você fica estressado. E a outra pessoa tem aumento em algumas áreas do cérebro que envolvem recompensa. Então e aí tem diversos outros experimentos assim, tá? Eu nem lembro os outros para vocês terem ideia, mas tem várias brincadeirinhas científicas que eles fazem e mostram que sociedades coletivistas tendem a enxergar a comunidade de uma forma diferente. As questões de crime, é tudo meio diferente. Uma das coisas que eu invejo muito dessas sociedades do leste asiático é essa percepção de comunidade muito mais forte. A gente não tem, né?